Oi, torcedor do Fortaleza, esse é o Jogada do Leão, nosso novo produto para 2025 para você acompanhar as principais notícias do Fortaleza. Eu sou Fernanda Alves e eu conto com você, com a sua participação e audiência aqui na Verdinha, na TV Diário, no YouTube e no seu principal tocador de podcast. Aqui do meu lado tem o João Bandeira Neto e Daniel Farias. A gente vai conversar hoje sobre a temporada 2025. O Fortaleza que promete fortes emoções, tem um calendário cheio para o ano, volta a Libertadores e você, claro, vai saber aqui como é que os nossos comentaristas esperam as expectativas para o Lion. Já saudando os meninos. Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao Jogada do Leão. Satisfação de estar estreando com vocês aqui também. Oi, Fernanda, tudo bem? Prazer enorme estar aqui com você nesse programa de abertura da temporada, né? Jogada do Leão, cara nova, produto novo aqui na tela da TV Diário, no YouTube, do canal Jogada, também no nosso podcast. Enfim, é um prazer enorme. Seja bem-vinda. Vai ser um ano pesado para o Fortaleza, né? É pesado no bom sentido porque é um ano cheio, calendário cheio, como você destacou, time com grandes competições para disputar e principalmente com uma expectativa ainda maior, pelo que fez em 2024, pelo que vem fazendo ao longo dos anos. Então, todos os anos a gente sempre diz, o sarrafo está aumentando para o Fortaleza. Então, vamos nessa, vamos debater como é que esse Leão vem para essa temporada 2025. Oi, Daniel, seja bem-vindo. Tudo bem, Fernando? Um abraço para você, para o Bandeira, para todo mundo acompanhando o Jogada do Leão. Eu já ia falar Fortaleza Cast, mas Jogada do Leão. Prazer muito grande estar aqui com vocês para falar, né, de uma temporada que tem tudo para ser histórica para o Fortaleza, né? Ano após ano, a gente tem visto o Fortaleza avançando, subindo mais degraus, né? E, de fato, essa temporada de 2025, com esse retorno à Libertadores, mais uma vez na Série A, depois de um 2024 que já foi muito positivo, sim, principalmente ali terminando dentro do G4, mas como o Bandeira falou, a partir do momento que você vai alcançando esses voos mais altos, a expectativa vai aumentando. E certamente o torcedor do Fortaleza espera muito desse ano de 2025. Né? E isso não é à toa. Pelo que o clube tem feito nos anos anteriores, pelo mercado de transferências que fez, ou seja, conseguindo permanecer com grande parte do elenco que foi vitorioso em 2024, trazendo novas contratações e contratações de peso, né? Jogadores que chegam de fato para lutar por vaga no time titular. Tudo isso é muito importante. A temporada está só no começo, né? Mas promete ser muito longa, né? Esse ano a gente sempre comenta, vai até quase ali à beirada do Natal, né? 21 de dezembro. Faltando poucos dias. Exatamente. Na semana do Natal tem jogo do Brasileirão. Então, é o ano todinho de desafios para o Fortaleza em 5 competições, calendário apertado, e esse começo de ano a gente vai já comentar, né? Já está sendo muito apertado, mas são os desafios que o Vojvoda e a sua comissão já estão ficando acostumados, que é por conta aqui do nosso calendário tão apertado do futebol brasileiro. Já falando de calendário desse início do ano, Bandeira, começando contigo, Fortaleza escolheu esse ano fazer uma pré-temporada totalmente diferente, foi para os Estados Unidos, fez 2 jogos treinos por lá. Como é que você enxerga essa ida do Fortaleza aos Estados Unidos para ao longo da temporada? O que é que vai trazer de aprendizado? Eu acho que o grande lance, e aí questionou-se muito nas últimas semanas, desde quando o Fortaleza anunciou essa participação na Orlando Cup, o peso, o verdadeiro, qual legado que vai ficar disso. Mas vamos lá, acho que a gente tem que dividir por partes. Vendeu-se uma internacionalização da marca, que o time iria ficar muito mais conhecido nos Estados Unidos. Acabou que eu acho que isso foi um pouco frustrado. A gente tem que jogar limpo com isso. Eu acho que Fortaleza vendeu essa ideia de participar da Orlando Cup com uma ideia de que, olha, nós vamos ser vistos na América. E acabou que não. O time não conseguiu fazer jogos em estádios, ficou treinando apenas no resort lá que estava hospedado, fez os 2 jogos dentro do próprio hotel lá que estava concentrado, para meia dúzia ali de torcedor que se credenciou. Enfim, então não houve... do ponto de vista de visibilidade, projeção, aquilo, né, que se vendeu. Né? O Fortaleza não conseguiu ter essa visibilidade. Mas eu acho que aí, passado esse ponto, a gente já tem que entrar em outro lado. Do ponto de vista técnico, tático, de elenco, foi muito proveitoso, porque você juntou todo o elenco, ali por 1 semana e meia, no mesmo ambiente, você familiarizou ainda mais um elenco que já vem jogando algum tempo juntos com essas novas peças que vieram. O Vojvoda teve toda uma tranquilidade para trabalhar com esses atletas, sem precisar ficar esse deslocamento casa, PC, casa. E
E também do ponto de vista técnico. O Fortaleza teve 2 jogos difíceis, né? Um foi derrotado, o outro venceu de forma apertada. Enfim, eu acho que o saldo final, Fernando, entre visibilidade, grana, técnica, tática, eu acho que como a gente diz no Ceará, no balaio geral, foi positivo. Foi positivo, porque você, querendo ou não, apresentou uma nova experiência para os jogadores, para o torcedor, e aí fica de lição e aprendizado. Para o próximo ano, já fica alguns pontos a ser observados. Será que vale a pena não ir atrás de uma competição internacional um pouco mais forte, mais organizada? Porque o que foi vendido não foi cumprido, né? Que eram jogos em estádios, enfim. Mas eu acho que do ponto de vista técnico e tático, o Vojvoda deve ter saído feliz, contente, porque você eliminou muita questão de deslocamento, você eliminou alguns pontos que são entraves em pré-temporada. Eu acho que é mais ou menos por aí. Até complementando um pouco o que o Bandeira falou, sim, vale lembrar que o Fortaleza foi convidado para essa, sim, competição, né? Então, o que o Fortaleza informou à imprensa e aos seus torcedores é que, de fato, os custos de deslocamento, de hospedagem, todos foram pagos pela organização do evento lá da Orlando Cup, né? Então, isso já também alivia um pouco a barra, porque foi um convite, e aí você aceita esse convite, tem essa experiência nova, e eu acho que é uma experiência válida. Agora, eu trago também um contraponto, que em termos de calendário, nesse início de ano, acabou trazendo uma consequência para o Fortaleza que é um pouco complicada. Depois que ele desembarca aqui, pelo fato dele estar lá nos Estados Unidos, o calendário teve que ser ajustado, porque, sim, a estreia no Campeonato Cearense, né, que deveria ter sido no final de semana, ela é do dia 18, 19 de janeiro, não pode acontecer, né? Essa estreia só vai acontecer agora dia 25, né? Tem a questão da sequência de jogos que o Fortaleza vai fazer, porque ele joga um dia, folga um, joga outro, folga um, joga de novo, então ficou um calendário muito apertado. De certa forma, eu até considero que a pré-temporada do Fortaleza vai ser esse período, né? Porque vai ser um momento em que o Vojvoda, por conta dessa proximidade entre as partidas, vai ter que mudar a escalação. Sim. Ou seja, o time que jogou contra o Moto provavelmente é pouco provável que seja o mesmo time que vai enfrentar o Horizonte, então já deva ter ali uma mudança de escalação. No outro jogo, já também pelo Campeonato Cearense contra o Cariri, já deve ser uma outra escalação. Então eu acho que a pré-temporada mesmo do Fortaleza de preparação, de teste, de experiências do Vojvoda, vai ser nessa reta inicial aqui de Campeonato Cearense e Copa do Nordeste. Eu não sei se isso é tão proveitoso no sentido de que você vai ter que ter uma maratona muito grande de jogos, né? Forçar os seus jogadores a ter uma sequência muito grande de partidas logo no início da temporada. Eu não sei se isso é tão interessante. Mas como o Bandeira falou, do ponto de vista da marca do Fortaleza, de experiência, de você ter ali um momento ali de concentração total entre os jogadores, é positivo. Esportivamente, eu não sei se foi tanto, mas valeu a experiência, valeu o teste. Eu acho que, né, o Fortaleza não deveria ter recusado esse convite. E aí, vendo isso para a formação das equipes, já falando dos campeonatos, porque a gente sabe que a agenda realmente está cheia, como vocês trouxeram, como é que o Fortaleza, vocês enxergam que ele vai se organizar? O Vojvoda tem esse desafio, e aí testando peças em cada partida seria a opção? Como, por exemplo, ele coloca um atleta como titular, no segundo tempo entra ali com as substituições. Essas possíveis substituições podem ser testes já para ele formando esses grupos? Eu acho que é muito o que o Daniel falou. A pré-temporada do Fortaleza vai ter que ser base a base, uma bola rolando. Porque assim, por exemplo, a gente comenta a gente grava esse podcast após o jogo contra o Motoclube, né? Então Fortaleza fez uma grande exibição com um time que eu acho, ao meu ver, é o time que o Vojvoda vai mais usar como titular, sim, em grandes jogos. A gente se acostumou ao longo dos anos, cada partida o Vojvoda mudava a escalação e a gente nunca sabia quem era o titular, né, de verdade. Então, assim, aquele time que entrou ontem contra o Moto, eu acho que é a espinha dorsal do que a gente vai ver do Fortaleza. Então, Fortaleza jogando muito mais propositivo, Paul Fernandes realmente sendo aquele maestro, né, o que cogitou-se ser, o que ele foi contratado para ser realmente esse jogador que vai distribuir mais bolas, Lucero no meio, Marinho na ponta, enfim. É o Fortaleza que o torcedor se acostumou a ver. Porém, você não dá fisicamente, humanamente, para botar esses caras para jogar dia sim, dia não, dia sim, dia não. Então, o Fortaleza que vai fazer a sequência nos próximos jogos, acredito que vai ser um Fortaleza totalmente diferente do que a gente já viu. Por quê? Porque você tem que rodar o elenco, é começo de temporada, campo pesado, você vai jogar no domingão, gramado alto, deslocamento, você já vai ter um outro aspecto de clima. Sim. Aí você volta pro PV, já tem viagem pro calendário do Campeonato do Nordeste, enfim.
vai ser um início de temporada do ajeite mesmo, do aprume mesmo do que o Fortaleza vai ter que fazer durante o ano. Pra quê? Pra quando chegar rodadas finais do Campeonato Cearense, aí vai ter o time já mais arrumado. Quando começar a estreia da Libertadores, estreia do Brasileirão, você já vai estar aqui, ter um time já definido e pronto. Mas nesses primeiros jogos, torcedor, pode se acostumar. Você vai ver o Vojvoda brincar realmente de futebol manejo, né? Mexendo tudo e mudando tudo. Né? E é interessante, Fernando, até porque o fato do Fortaleza ter priorizado a permanência da base do elenco que disputou a temporada 2024 ajuda nisso. Porque boa parte, na verdade, grande parte desse elenco, o Vojvoda já conhece. Sim. Já sabe onde é que ele pode usar, já sabe a versatilidade que alguns jogadores podem apresentar. A gente fala do Mancuso, por exemplo, que inclusive foi muito bem contra o Motoclube, né? Que agora, aparentemente nessa temporada, vai ser utilizado na posição de origem dele, né? Que é lateral direito. Mas no ano passado ele jogou como lateral esquerdo, então o Vojvoda já sabe que numa necessidade pode fazer esse ajuste. Eu acho que o trabalho dele mesmo vai ser tentar enxergar onde que os reforços podem se encaixar nesse time. E é muito interessante até nesse caso, porque o reforço ele já encontra um ambiente muito bem construído, muito bem organizado, e isso facilita até a adaptação dele. Então, quando a gente olha para o jogo contra o Motoclube, que o Bandeira citou, o desempenho do Paulo Fernandes foi muito bem. Parecia que ele já jogava com aquele time ali há anos. Por quê? Porque os companheiros já estão tão entrosados, o time já está tão entrosado que ele entra ali e ele já encontra um ambiente muito propício para o jogo dele, que é um jogador que de fato vai construir a jogada, vai ser o maestro, como o Bandeira falou, vai ali da grande área de defesa até a grande área de ataque. Então, eu acho que esse trabalho, né, que o Marcelo Paz e o Alex Santiago sempre falavam, os grandes reforços do Fortaleza para 2025 são as renovações dos grandes jogadores, né, da espinha dorsal. Isso aconteceu, isso facilita. Então, eu acho que isso até reduz um pouco o trabalho do Vojvoda. Óbvio que ele vai fazer testes, vai ver onde é que o Paulo Fernandes se encaixa, onde é que o Diogo Barbosa se encaixa, onde é que o Dylan Borreiro se encaixa, mas ter essa espinha dorsal já do ano anterior facilita um pouco, né? Então, eu acho que ele vai fazer testes sim, mas esses testes vai ser principalmente para ver onde que esses reforços conseguem se encaixar e que alternativas eu posso ter dentro do meu elenco agora com essas novas contratações. Já que estamos falando de reforços, vamos falar das 6 contratações. Sim. Temos 2 que foram muito comentadas, que é Davi Luiz, zagueiro, e Paulo Fernandes, que é volante, mas tem também o goleiro Breno, o Dylan Borreiro, que ainda não está regularizado. Sim. Até a gravação desse podcast. Tem também o Gaston Ávila, que até a gravação também não chegou aqui ao Brasil, não está ainda no Fortaleza, e o Diogo Barbosa, Sim. que atuou no jogo contra o Motoclube também. Como é que vocês analisam essas contratações, principalmente essas 2, né, Davi Luiz e Paulo Fernandes, que vêm com esse peso para o Fortaleza? Pode falar. Eu acho, Fernanda, que principalmente esses 2, Paulo Fernandes e Davi Luiz, é realmente contratações para mudar o patamar do Fortaleza, no sentido de que esse ano é o ano de que nós queremos brigar por um título de expressão, seja no cenário nacional, com a Copa do Brasil ou um Brasileirão, ou seja numa competição internacional. A gente fala da Libertadores, tem a alternativa da Sul-Americana também, né, dependendo da posição que ele terminar no grupo, né? Isso é algo que o torcedor do Fortaleza já tem criado expectativas, né? Chegou muito perto em 2023, né? Perdeu a final da Sul-Americana. No ano passado não conseguiu avançar tanto, mas ficou ali até as rodadas finais do Brasileirão, Sim. com chances reais de título, né? E a própria diretoria do Fortaleza acredita que esse momento de um grande título pode estar chegando. Eu acho que para você conquistar, você precisa ter jogadores experientes, né? E assim, como é que a gente fala? Aquele cara que tem a casca Sim. mesmo, aquele cara que já está acostumado a grandes jogos, que no momento decisivo ele vai fazer a diferença, que numa partida que o Fortaleza teve, talvez, contra o Fluminense no ano passado, Sim. na reta final, que cometeu ali um erro defensivo, né? O Bruno Pacheco, e que aquele resultado acabou atrapalhando um pouco as pretensões. Ter um jogador com a experiência do Davi Luiz poderia ter feito a diferença, Sim. do Paulo Fernandes poderia ter feito a diferença. Fortaleza vai disputar uma competição muito importante, que é a Libertadores, e são 2 jogadores com experiências em Libertadores. Davi Luiz é campeão de Libertadores, Sim. né? Paulo Fernandes também é um cara que jogou vários anos ali pelo Boca Juniors. Então eu acho que principalmente essas 2 são contratações de caras que chegam para ser, né, de fato, ter a sua vaga ali no time titular e fazer a diferença, levar o patamar do Fortaleza, trazer essa experiência. As outras contratações, eu acho que elas estão num patamar um pouco abaixo desses 2, mas ainda assim são contratações que eu acho que podem ajudar. O Diogo Barbosa é um jogador que o próprio Vojvoda já disse que gosta muito dele, então foi um pedido do Vojvoda, então quando o Vojvoda pede um jogador, eu acho que a diretoria do Fortaleza diz assim, a gente confia 100%, então vamos trazer, e de fato ele vai ter como aproveitar o Diogo Barbosa. O Dylan Borreiro eu já vejo mais como uma aposta, porque é de fato um jovem jogador, não se provou tanto ainda no futebol brasileiro, e o Gaston Ávila eu acho que é uma oportunidade de mercado.
um jovem jogador que já foi vendido para o Ajax por 80 milhões de reais, ou seja, é caríssimo. Talvez hoje o Fortaleza não tivesse condições plenas de comprá-lo por esse valor, mas está voltando de lesão, passou um ano sem jogar, é uma experiência, é uma oportunidade, uma aposta também. Eu acho que é um bom mercado. São contratações pontuais, não são tantas contratações, mas eu acho que são contratações certeiras e que podem sim ajudar o Fortaleza nos desafios que ele vai ter. E assim, Fernando, eu acho que hoje o Fortaleza, pela primeira vez, entrega ao Vojvoda um elenco que pode possibilitar ele brigar por algo maior, né? Não que o Fortaleza não tivesse um elenco capaz nos outros anos, tanto é que fez história e terminou, fez um belíssimo Campeonato Brasileiro 24. Mas eu acho que agora, com essas contratações, e aí eu cito o Diogo Barbosa, porque você... o Diogo Barbosa, o Paulo Fernandes, já eu falo do Davi Luiz. Por que eu cito esses jogadores? Porque você dá titular e reserva e manter o nível, entendeu? O Fortaleza precisava disso. A gente viu em vários momentos, por exemplo, quando o Pochettino entrou em uma fase ruim, você não tinha substituto à altura. Quando, sei lá, o Lucero não conseguia marcar, você não tinha. Quando o Hércules não ia bem, você não conseguia encaixar bons jogadores ali para suprir isso. Então, o que o Fortaleza tem hoje é um elenco que possibilite titulares e reservas jogarem no mesmo padrão que o Vojvoda deseja. No mesmo nível, existe uma diferença, claro, porque senão todo mundo era titular, mas não. Mas eu acho que hoje, esse elenco que vai começar o ano de 2025 é um elenco muito mais cascudo, é um elenco muito mais técnico, que o Vojvoda vai possibilitar, sim, fazer mudanças, seja entre jogos ou seja durante as partidas, jogo, sem perder a característica que ele quer. Porque você pode fazer algumas mudanças numa partida e que elas continuem rendendo bem. Você tira o Moisés, entra o Breno Lopes. Você tira o Paulo Fernandes, você pode entrar com o Rosseto, você pode puxar um pouquinho ali mais. Enfim, eu estou só citando alguns exemplos para dizer ao torcedor assim, é um elenco que o Fortaleza se preparou para sonhar alto, para pensar grande, né? Não adianta ficar todo ano batendo na trave. Poderia ter sido melhor. Fizemos uma grande campanha de quartas de final. Perdemos ali por um detalhe nas oitavas da Copa do Brasil para o Vasco. Sofrer pelo quase, né? Exato. Então, assim, eu acho que hoje a diretoria do Fortaleza, o staff, entrega ao Vojvoda um plantel que dizia assim, olha, a gente está entregando, a gente está investindo para acompanhar o tamanho das expectativas que o torcedor está no time. Sim. Porque quando você chega em uma temporada, no final do Sul-Americana, você briga lá e tá numa Libertadores, quando você chega no outro patamar e quase sempre finalista de Copa do Brasil, você vai aumentando o sarrafo e você vai criando expectativa. Então, assim, o Fortaleza e esse elenco hoje entregam, foi entregue ao Vojvoda um elenco que é capaz, sim, de brigar e brigar grande. Se vai dar certo, se vão ter contratempos no meio do caminho, a gente não sabe. Mas a gente está gravando esse podcast hoje em janeiro com uma expectativa enorme nesse elenco. Se vai render ou não, porque a gente já viu vários grandes elencos montados que não renderam dentro que não renderam, que o time não se encontrava. Pelo histórico do Vojvoda e da sua comissão técnica, a gente não acredita que isso vai acontecer. Né? Por tudo que a gente vem acompanhando no Fortaleza nessa evolução. Mas o futebol é muito imprevisível, né? Você perde um jogo numa decisão de pênaltis e tá tudo. Mas hoje, eu acho que o Fortaleza entra forte, entra bem e entra muito preparado para os desafios ao longo do ano. E até um complemento também, quando a gente fala da temporada que o Fortaleza vai ter, a gente fala de 5 competições, né? Sim. E o Vojvoda, ele não tem esse perfil de dizer assim, eu vou priorizar essa competição aqui, né? Ele quer dar tudo de si em todas as competições. E talvez no ano passado isso até tenha atrapalhado um pouco o Fortaleza, pelo desgaste que isso gera. A gente teve semanas que o Fortaleza teve grandes jogos pela Sul-Americana, ali as quartas de final contra o Corinthians, e no final de semana tinha jogos importantes na Série A, onde o Fortaleza estava brigando ali por uma posição entre os 4 primeiros, ou até mesmo pelo título. Então, de certa forma, isso desgasta o elenco, então você tem que fazer mais mudanças, e como o Bandeira falou, talvez o elenco do ano passado, algumas mudanças gerassem uma queda no nível técnico do time do Fortaleza, né? Quando você tem um elenco mais robusto como o desse ano, com mais jogadores e de um
nível maior, você consegue participar com mais seriedade e com mais empenho de diferentes competições. Então vai chegar um momento do ano que o Fortaleza vai ter Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil e Copa do Nordeste, porque a Copa do Nordeste vai até a final é em setembro. Sim. Então são 4 competições acontecendo ao mesmo tempo. Imagina a quantidade de jogadores que você precisa ter para dar conta de todas essas competições, né? Óbvio que pode chegar em um momento em que, de fato, o Vojvoda e a sua comissão tenham que dar uma prioridade maior a uma. Mas se você tem um elenco cada vez mais qualificado, mesmo quando você não prioriza tanto, ainda assim o time entre aspas, alternativo, Sim. ainda é forte o suficiente para, quem sabe, chegar numa final de Copa, né, do Nordeste, lutar pelo título. Então eu acho que isso também dá margem para o Fortaleza chegar forte em todos os torneios, Até no Cearense. Alguns torcedores sempre falam assim, né? Já está na hora de colocar o time sub-20 no Cearense. Mas o Marcelo Paz disse, não, a gente quer ser campeão. Sim. Porque a gente sabe o peso que tem, a importância que tem, a rivalidade que tem com o Ceará. Então, acho que até mesmo do início ao fim do ano, Fortaleza pretende chegar com força nas 5 competições que vai disputar. Ainda sobre as contratações, a gente tem o goleiro Breno, que vem com contrato até 2027, mas ele tem uma disputa muito forte. É João Ricardo, a gente sabe da titularidade que ele tem dentro do Fortaleza. Como é que vocês enxergam essa chegada do Breno? Foi dito pelo Alex Santiago que ele vem para ser uma carreira promissora, por isso que é um contrato mais extenso. Mas e aí, como seria essa atuação do Breno, tendo em vista que tem o João Ricardo, que dos jogos do ano passado basicamente participou de todos? Você ser reserva do João Ricardo no atual momento que ele vive é bem complicado, né? A gente não pode esquecer que o João Ricardo teve simplesmente o goleiro Santos como reserva durante todo o ano de 2024. Campeão olímpico, né? E ficou então, assim, e o Santos chegou com status de titular. Isso. Contratação cara, jogador do Flamengo, né? Foi boa parte do ano no Flamengo. Então, o que se imaginava quando o Santos foi anunciado ano passado era que ele seria o titular e o João Ricardo reserva. Só que o João Ricardo estava numa fase tão boa que não deu nem margem. Voivoda nenhum, treinador nenhum tem coragem de deixar o João Ricardo no banco. Mas o que o Fortaleza faz é muito isso que o Alex falou, é uma projeção de carreira. Nem todo mundo está disposto a isso. Nem todo mundo está disposto assim, cara, eu vou ficar 3 anos no banco, 2 anos no banco, mas em algum momento minha hora vai chegar. Nem todo mundo tá. O Santos não está disposto a isso. Tanto é que já vai ser negociado, já praticamente, a gente não pode cravar, mas não fica para o Fortaleza 2025, porque ele entende que não precisa ser banco, que tem mercado, que, cara, não precisa estar aqui no Fortaleza. Não foi nem para os Estados Unidos, né? Ser banco do João Ricardo. Então eu quero ser negociado. Então isso está muito claro no planejamento de carreira do Santos. O lance aí do Breno, eu acho que é muito isso, cara. Brenner, né? Perdão. Breno. É Breno mesmo. Do goleiro Breno, é muito disso, cara. Eu sei que eu tenho um titular lá, é incontestável, o João Ricardo, mas é um jogador que já tem uma certa idade, é um jogador que já vai se encaminhando para uma aposentadoria, para pensar em parar, e eu vou estar lá disponível. E eu vou estar lá para agarrar minha chance. É muito isso. Eu acho que é muito o que você planeja para a sua carreira. Se você é igual o Santos e acha que não, eu mereço ser titular imediato, siga a sua carreira e faça seu plano de vida, né? E é diferente, eu acho, que do Breno. Ele tem que chegar a entender que o titular é o João Ricardo e dificilmente ele tome essa titularidade do João Ricardo. E eu acho até que quando ele aceita a proposta, ele já sabe disso, né? Porque ele sabe que é muito difícil competir com o João Ricardo na fase que tá. Tem gente que até pede, e eu acho que com razão, a presença do João Ricardo numa convocação de seleção brasileira, não seria de se espantar. Mas o Bandeira comentou sobre a idade, o João Ricardo tem 36, o Breno tem 25. Sim. 11 anos de diferença, né? Então, de fato, tá chegando a reta final da carreira do João Ricardo. A gente sabe que goleiro, às vezes, tem uma vida útil dentro do futebol até maior, né? Sim. Mas vai chegar um momento em que, de fato, o João Ricardo, o nível vai cair um pouco por questões físicas mesmo. Ele não vai mais aguentar o Rojão, principalmente um Rojão como esse, que o Fortaleza vai disputar aí 70 jogos ao longo do ano. São 5 competições. Então eu acho que até mesmo a postura do Santos pode ter afastado um pouco ele de ganhar oportunidades em jogos pontuais. Porque se o Vojvoda fala assim, se eu tenho um cara que ele não quer estar aqui no meu elenco, não faz sentido eu dar a oportunidade para ele, porque ele não vai estar aqui. Talvez ele nem entregue aquilo que eu espero dele. Mas se o Breno assumir essa condição dele, como o Bandeira falou, ter essa humildade de reconhecer que, de fato, ele está chegando aqui para ser reserva, e não há nada de errado nisso, porque um elenco é composto por titulares, reservas, aquele jogador que não vai entrar tanto, mas cada um aceitando a sua posição e buscando melhorar sempre, eu acho sim que ele pode ter oportunidades na Copa do Nordeste, num Campeonato Cearense, num jogo pontual de Copa do Brasil. Em jogos de menor expressão, né? Exatamente. E a gente sabe que os grandes jogos, Série A do Brasileirão, Libertadores, o João Ricardo vai ser titular.
Eu acredito até que em grande parte do Campeonato Cearense, da Copa do Nordeste, Copa do Brasil, ele também será titular. Mas uma eventual necessidade, numa lesão, uma suspensão, você ter um goleiro que está disposto a ajudar e a servir quando é necessário é muito importante. Então, eu acho que para agora ele já seria importante nessa condição, e para o futuro, eu acho que pode sim ser um goleiro, né, que futuramente assuma essa titularidade quando o João Ricardo ou deixar o Fortaleza ou decidir se aposentar, porque o Breno já mostrou em outros momentos da carreira que é um bom goleiro, é um goleiro seguro, se for bom de grupo também pode ganhar esses pontos com o Vojvoda. Eu acho que de fato é uma contratação pensando mais no futuro e uma eventual necessidade que o João Ricardo não possa estar à disposição. Agora, falando de calendário, Copa do Nordeste. Aliás, vamos começar, né? Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Libertadores. São 5 competições, cada uma com seu perfil. E dentro desse perfil específico, nós temos a questão dos estrangeiros. São 11 estrangeiros no Fortaleza atualmente. No Campeonato Cearense não é esse limite, nas competições da Conmebol também não, mas nas competições da CBF, sim. Exato. Qual será o desafio do Fortaleza agora? Realmente é uma realidade um pouco diferente, né? Porque antes, e até mesmo no momento dessa janela, no início, a gente sempre se questionava, né? Ah, não, se o Fortaleza está negociando com um estrangeiro é porque vai sair um. Era o nosso pensamento e provavelmente era o pensamento do torcedor também. Mas a resposta que a gente teve do próprio Marcelo Paes, no momento da coletiva ali de apresentação do Paulo Fernandes, foi: não, nada nos impede de ter 30 estrangeiros no elenco, mas a cada jogo a gente vai escolher ali a quantidade permitida. No Brasileirão são 9. Isso. 9 por jogo, né? E na Copa do Nordeste também, que são 8 ou 9, né? Se eu não São me engano. 9 das competições da CBF. CBF são sempre 9, né? Exatamente. E um ou outro jogador vai acabar ficando de fora. E a justificativa que o Paes deu, eu acho que foi uma boa justificativa e que, de certa forma, me convenceu. Você tem aí 2 jogadores no elenco do Fortaleza que constantemente são convocados, né? Kusevich e Kevin Andrade. Sim. E ao longo do ano são várias datas FIFA, tem eliminatórias, tem o Super Mundial no meio do ano, mas que, enfim, não vai afetar o calendário. Mas, enfim, esses jogadores são presença constante nas convocações. E a gente viu várias rodadas do Brasileirão, Kusevich e Kevin Andrade sendo desfalques. Então, nesses jogos, já seria tudo bem. Para os jogos da Libertadores, já não haveria problema. Você pode relacionar e, se quiser colocar 11 titulares, você pode colocar. Então, eu acho que, de fato, nesse sentido, não é um grande problema para o Fortaleza. Eu acho que tem alguns jogadores estrangeiros que não são titulares. Você tem o Martínez, você tem o próprio Dylan Borreiro, que hoje não se coloca como titular. O Gaston Ávila, também não sei se ele Ninguém já chegaria. sabe como é que ele vai chegar. Exatamente, tem Ele problema chega de lesão, físico, né? chega de lesão. Então eu acho que se o Fortaleza tivesse 9 ou 10 jogadores que você dissesse assim, não, esse cara tem que ser titular, eu acho que seria um problema. Mas nesse sentido de que alguns desses estrangeiros são mais para compor elenco e que na Libertadores eles poderiam ser utilizados tranquilamente, não haveria problema além dessa questão das convocações. Eu acho que não há problema. Eu acho que, na verdade, é até interessante, ajuda na adaptação de outros estrangeiros. O próprio Paulo Fernandes falou isso, né? Quando eu chego aqui e eu vejo 9 estrangeiros, né? Sei lá, 5, 6, 7 argentinos, que são meus compatriotas. A comissão técnica, tudo isso ajuda muito o Fortaleza. Eu acho que é algo que o torcedor tem que ver com bons olhos, sim. Eu acho que é isso. E tem um outro aspecto, que é o aspecto de revezamento do elenco, né? A gente já se acostumou com o Vojvoda mudar a escalação a todo momento. Então, assim, você entrar o Galhardo até falou isso na entrevista. Quando o Marinho chegou, ele disse, olha, você vai entrar no jogo, vai fazer 2 gols, no próximo você tá no banco. Então você nem é titular. Você não vai entender nada. Você não vai entender nada, mas só aceita. E é muito isso do Vojvoda. Então, assim, nada garante que ele vai botar o Paulo Fernandes todos os jogos, né? O Lucero é porque ele banca o Lucero, faça chuva, até faça sol. 5 meses sem fazer gol, era 5 titular. meses, mas era titular. Então, eu nem quis usar o Lucero como exemplo, mas o Paulo Fernandes, o Gaston Ávila, o Mancuso e tal, enfim, são jogadores que dá para fazer uma rotatividade. Então, vamos ver. Eu acho que isso também não, tô com o Daniel nessa, não é um grande problema que o Vojvoda vai administrar. O grande lance tem que jogar em alto nível. Né? Para ser titular, tem que estar em alto nível, porque as competições exigem muito isso. E eu acho que essa conversa que o Bandeira citou do Galhardo com o Marinho é a postura que deve se esperar desses jogadores. E eu acho que é um ambiente que o Fortaleza tem ali dentro, e o Vojvoda, ele tem muito esse controle de grupo, né? Essa gestão de grupo dele é muito boa. Tanto é que poucos jogadores você vê que ficaram escanteados, não recebiam oportunidade. A gente cita sempre o exemplo do Pedro Augusto, né? Que depois de ter perdido aquele pênalti num momento tão decisivo, quantas vezes
vezes o Vojvoda bancou o Pedro Augusto, mesmo com a torcida questionando tanto, né, e reclamando. E defendeu também, né, Defendeu nas falas dele. Então, o Vojvoda tem esse costume. Então, eu acho que até mesmo esses jogadores que em determinados momentos da Série A vão ter que ficar de fora da lista de relacionados, eles vão compreender pela gestão de grupo que o Fortaleza tem, pelo ambiente que tem e pela rotatividade. Porque ele sabe que naquele jogo ele não foi relacionado, mas no próximo ele já vai estar, talvez como titular. Então, eu acho que isso também favorece, porque em outros momentos do Fortaleza ou em outras equipes do Brasil, isso poderia ser um problema. Você ter jogadores que em determinados jogos da temporada não seriam relacionados, isso poderia gerar burburinho, Sim. poderia gerar chateação, mas eu acho que isso é tão bem controlado, tão bem gerido pelo Vojvoda e pela comissão técnica, que no Fortaleza a gente nem pensa nessas possibilidades, porque de fato a gente vê sempre os jogadores compreendendo essas escolhas do Vojvoda e aceitando, né, acatando e de fato, como o Bandeira falou, quando tem a oportunidade, dá o seu máximo, dá o seu melhor e de fato você sabe que em um momento ou outro as oportunidades vão chegar. Sim. Ainda sobre o calendário das competições, a gente sabe que elas acabam se encontrando no meio do ano e principalmente a gente terá aquela pausa do Mundial de Clubes e aí se estende até dezembro. Como é que a gente vai esperar um Fortaleza dentro das competições, tendo em vista que elas vão se encontrar? A gente já viu acontecer do Fortaleza ir bem na Sul-Americana, por exemplo, e no Brasileirão ter ali um momento mais de queda. Como é que a gente espera ali o rendimento? Se consegue manter a linearidade? Eu acho que o grande desafio que o Vojvoda vai ter esse ano, uma pedra no meio do caminho desse planejamento de Fortaleza, chama-se Copa do Nordeste. Porque vale lembrar para o torcedor que a gente está vendo as rodadas iniciais da Copa do Nordeste. Porém, a Copa do Nordeste ela vai se estender para julho e a final em setembro. Então a gente está em janeiro, 9 meses, no né? início de uma competição que ela vai dar uma pausada gigantesca, volta em julho com semifinal e final em setembro. Então assim, como é que você vai organizar um calendário? E o Vojvoda ele foi muito claro ano passado quando teve todo aquele adiamento por conta do jogo do esporte, aquela polêmica toda. Ele disse, tá todo mundo concentrado no Brasileirão, focado no Brasileirão e eu tô parando o meu time para concentrar no semifinal e final de Copa do Nordeste. Isso era em abril. Em abril. A gente vai ter, em setembro, o Vojvoda dando coletiva para falar sobre, vamos imaginar, uma semifinal de Copa do Nordeste, Fortaleza e Sport. Vou me preparar para jogar a final da Copa do Nordeste, Fortaleza e Bahia. Em setembro, que você pode estar numa reta decisiva do Brasileirão. Mata-mata de Libertadores, certo? E se preparando para jogar uma competição regional, sei lá, projetando aqui uma final contra o Bahia, que também é uma pedreira. Então, é isso que eu acho que vai ser o mais desafiador para o Fortaleza. Porque quando você inicia, Cearense começa em abril, começa em janeiro, termina em abril. Copa do Nordeste começa em janeiro, termina em maio. Pronto, acabou-se. Então, acabou o primeiro semestre, fecha a conta, vamos focar a Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão. Não. Você vai ter uma Copa do Nordeste indo até setembro. É isso que eu acho que é a grande pedra no sapato pro Fortaleza esse ano. Porque vai chegar um momento e a gente conhece esse mundo da bola, da boleiragem, que o cara diz assim, pô, peraí, domingo eu tenho Copa do Nordeste, mas na quarta eu tenho quartas de finais Libertadores. É claro que o cara vai se poupar. A prioridade vai ser outra. É claro que o cara vai dar uma segurada. Vou jogar com o Flamengo no domingo no Castelão, valendo a terceira colocação do Brasileirão, mas eu tenho o Santa Cruz foi eliminado, né? O Náutico. Para pegar nas quartas de finais da Copa do Nordeste. Então, peraí, eu vou botar minha força aonde? Como o critério, é muito né? ruim isso, né? É muito ruim quando você tem uma competição muito espaçada com várias outras no meio. É o grande desafio pro Vojvoda e esse elenco do Fortaleza. Prioridades, foco, e o que é que a diretoria diz? É o seguinte, abandona a Copa do Nordeste aí, deixa pra lá. Eu acho que a diretoria não fará isso. Não fará. Não tem nem o perfil, né? Exato. E é interessante, até comentando sobre a Copa do Nordeste, que esse ano talvez seja o nível mais alto da Copa do Nordeste de todos que a gente viu nesses últimos anos, né? Porque pela primeira vez na história a gente tem aí 5 representantes na Série A do Brasileirão. Sim. E os 5 estão na Copa. E os 5 estão na Copa do Nordeste, né? Então, como o Bandeira falou, imagine você pegar um Sport na semifinal, pedreira, adversário de Série A.
um Bahia na final, um Ceará, um Clássico Rei, o próprio, enfim, Vitória. Clássico Rei na semifinal. Aí você diz assim, não, na não quarta você joga Copa Libertadores. Exato. E a gente sabe como é a questão da torcida, né? E a gente compreende. Porque ninguém quer perder um jogo decisivo como esse. Ninguém quer deixar de lado uma competição que rende um título, né? Como no ano passado foi o título que o Fortaleza teve. Na temporada foi a Copa do Nordeste. E foi um alento ali no meio, né, da perda do Cearense e tudo mais. Eu acho também que vai ter um outro fator que pode talvez ajudar o Fortaleza nesse desafio, que é aquela intertemporada, né? Nem pré-temporada, né? Intertemporada ali no meio do ano. Eu acho que o Fortaleza ele tem que saber aproveitar aquele período muito bem, porque vai ser um período ali, um oásis no meio de um deserto, né? Porque é difícil no nosso calendário a gente ter pausas. Às vezes, uma semana ou outra, no ano passado o Fortaleza desfrutou isso, depois que ele foi eliminado da Sul-Americana e tinha data FIFA, aí ele tinha 15 dias, 14 dias sem jogos. Esse ano eu acho pouco provável que isso aconteça, não é o objetivo do Fortaleza ser eliminado das competições que ele vai disputar, mas nesse meio da temporada, ali no período de julho, né, vão ser menos jogos, né, vai ter um calendário um pouco mais vago, e aí eu acho que o Vojvoda tem que aproveitar aquele momento para, de fato, descansar os seus jogadores, treinar, né, pensar em alternativas para, quem sabe, essas decisões que ele vai ter que tomar, entre concentrar numa competição ou outra. Eu acho que em meio a um calendário tão apertado como vai ser o desse ano, esse mês de julho dá um certo alívio para o Fortaleza, mas de fato tem que aproveitar muito bem. E eu também acho, de certa forma, que apesar de que você não vai desprezar nenhuma competição, precisa haver um momento em que você tem que dar prioridade àquelas competições que realmente são as mais importantes. E aí, Brasileirão e Libertadores são as mais importantes, né? Por mais que o Vojvoda não tenha esse perfil. Não tem esse perfil, exatamente. Mas se em algum momento ele precisar fazer uma escolha, que ele faça pelas competições mais importantes, que eu acho que é algo que está muito claro na mente dele, né? Ele sempre fala: Brasileirão é o mais importante porque é aquilo que nos leva a disputar as competições, e ele, pessoalmente, tem um carinho especial pelas competições internacionais, né? Ele sempre fala das noites de Copa, né? Seja na Sul-Americana ou na Libertadores. Então, se tiver que priorizar, a gente já sabe que essas duas são as principais, porque são as que dão mais dinheiro, são as que dão mais visibilidade, são as que levam... E através do Brasileirão que você chega no Libertadores. Exato. É a mesma coisa. Não adianta de nada você, como você falou, priorizar muito, até mesmo uma Libertadores Sul-Americana, e você tá lá na parte de baixo da tabela, porque no outro ano talvez você já não esteja numa competição internacional. E vale lembrar como a gente teve a reta final do Brasileirão do ano passado. Exato. Você tinha um Atlético Mineiro, finalista da Copa do Brasil e Libertadores, com até 15 minutos do segundo tempo, com chances claras de cair. Você tinha o Fluminense, né, atual campeão da Libertadores, também com chances contra o Boca Juniors, claras de ser rebaixado. E então você chegou numa reta final ali dando um claro sinal. Se você despreza o Brasileirão em detrimento a outras competições, meu amigo, a conta chega. E chega mesmo. O Brasileirão é um dos campeonatos mais equilibrados do mundo, né? E esse ano vem com mais força ainda. Você tem forças nordestinas em alta. Você tem ali o eixo Rio-São Paulo com investimentos altíssimos, né? Com Palmeiras sendo forte, Flamengo nem se fala. Aí você tem um Cruzeiro que se reforçou muito, um Atlético Mineiro que é gigante, um Santos que pode vir a vinda do Neymar aí pro Santos. Sim. Ou seja, você vai ter um brasileiro, o Corinthians, né, com o Memphis Depay aí. Então, assim, você tem o próprio São Paulo que tá organizado. Oscar, né? Então, você tem um Brasileirão pedreira. Grande, coisa grande. Você não pode... Deu claro cidades que você não pode desperdiçar um ponto sequer. Sim. Então, assim, é muito de gerir isso, né? Como é que você vai organizar esse elenco para focar em competições? Eu acho que Fortaleza tem que entrar muito focado no Brasileirão. Isso ele não pode abrir mão. O jogador tem que entender a importância do Brasileirão. O time, ano passado, sobrou no primeiro turno. Teve uma certa dificuldade ali no finalzinho do segundo turno, mas muito mais porque já tinha alcançado alguns objetivos, já tinha se classificado para uma competição internacional, depois Sul-Americana, depois pré-Libertadores. Com a conquista do Botafogo, cravou a vaga na Libertadores fase de grupo. O elenco normal dá uma relaxada, mas levou muito a sério o Brasileirão. Por isso que sobrou. Por isso que, em algum momento, cogitou-se título, briga pelo segundo colocado, um detalhe ou outro. Se não fosse alguns erros da arbitragem, estaria até a última rodada lutando pelo título. Enfim, fez um grande campeonato. Entendeu a lição. Entendeu a lição de que tem que focar e tem que ir bem no Brasileirão, porque aí o resto deslancha. Então, acho que é isso que o Vojvoda tem que entender para esse elenco em 2025. Eu até lembrei de uma fala do Paes, que há pouco tempo, quando ele foi questionado sobre os objetivos da temporada, né, e perguntaram do Brasileirão,
Aí, Paz, o Fortaleza vai lutar por título, aí qual é o objetivo na Série A? Ele falou, a permanência. Né? Eu acho também que aqui é uma forma de talvez tirar a pressão, Sim. mas eu entendo, por outro lado, o que é que ele quer dizer. Que não adianta de nada você ter muito sucesso nas outras competições e você ser rebaixado na Série A. Que eu acho que hoje o Fortaleza está muito distante de uma realidade como essa, de lutar, mas a gente viu que quem está em pé tem que ter cuidado para não cair, Sim, né? Quem com estava de pé, certeza. Fluminense, Atlético Paranaense, que foi uma equipe que recentemente foi em final de Libertadores, caiu para a Série B. O que eu quero dizer? Se precisar chegar em um momento em que você está em outras competições, mas está correndo esse risco na Série A, abandona tudo e foca e concentra nisso. Porque o mais importante é essa permanência ali no nível alto. E eu acho que talvez esse seja o grande feito do Fortaleza. O torcedor cobra muito um grande título, mas acho que o grande feito do Fortaleza nesses últimos anos é conseguir permanecer ano após ano em alto nível. E isso é muito difícil. São 7 anos. Né? Porque você chegar lá no topo, numa temporada específica e depois cair, é comum, né? A gente já viu isso acontecer com várias equipes. Agora, você chegar no topo e continuar ali em cima é muito difícil. E o Fortaleza tem conseguido isso. Então, eu acho que esse talvez seja o grande objetivo. Permanecer lutando na parte de cima, entre os grandes, e que, num momento ou outro, esse título tão esperado pelo torcedor vai chegar, naturalmente. Concordo, Daniel. Tanto que todo ano a gente fala assim, o Fortaleza fez um grande ano, fez um grande É trabalho. o melhor ano da história do Fortaleza. Todo ano é o Porque melhor. todo ano é o melhor ano. Só pra gente já estar pertinho do final do nosso podcast, a gente vai brincar aqui. Vamos pegar as competições, Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, e aí nós vamos dizer onde é que a gente espera que o Fortaleza vai chegar. Começando pelo Campeonato Cearense. Onde é que vocês esperam que o Fortaleza chegue em 2025? Com certeza lutando pelo título, né? Não se pode esperar menos do que isso. Eu acho que o Fortaleza bateu na trave de conquistar um título que seria histórico, né? O hexacampeonato, o primeiro hexacampeonato do nosso estado. O Ceará acabou sendo o campeão, Fortaleza nem perdeu para o Ceará na final, né? Acabou sendo derrotado nos pênaltis. Eu acho que, de fato, o Fortaleza luta pelo título. Não vai ser fácil, até porque esse ano o Ceará voltou para a Série A, então a gente vai ter realmente um embate bastante equilibrado, apesar de que o Fortaleza a gente sabe que tem um poderio financeiro maior, tem uma folha salarial mais alta, tem jogadores de mais qualidade, mas a gente sabe que Campeonato Cearense, nessa rivalidade, sempre acaba dificultando ainda mais, né? O pessoal diz que Clássico Rei você não tem, assim, favorito, né? Tá tudo em aberto, mas o Fortaleza tem totais condições de lutar firme com o Ceará por esse título. Eu acho que é o grande objetivo também desse início de temporada. Também. Eu acho que é o mínimo do mínimo pro Campeonato Cearense é chegar na final, né? Ninguém em sã consciência deixa Ceará e Fortaleza fora de uma final do Campeonato Cearense. Principalmente por isso, a diferença é muito grande, Fernando. Você começar a comparar Fortaleza e Ceará com os demais 8 competidores é muito grande, financeiramente, de torcida, de estrutura. 2 times que estão entre os 20 melhores do país. Então, assim, é Fortaleza e Ceará na final. E o objetivo de Fortaleza para o cearense é pensar em título. Não dá para pensar em outra coisa, não. Principalmente porque agora você não tem mais a Copa do Nordeste para coroar o primeiro semestre, né? Então, você perde Cearense, você não conquistou nada. Mas eu acho que Fortaleza entra firme de objetivo para chegar, para conquistar esse título. Para a Copa do Nordeste, qual o objetivo? Eu acho que é o mesmo. O mesmo. Eu também, eu tô nessa. No nível mais difícil? Ano passado o Fortaleza teve algumas dificuldades muito grandes na Copa do Nordeste, classificou como a gente diz, na Bacia das Almas, né, na primeira fase. Pegou o Altos, né? O pior time que ele podia pegar, assim, de qualidade técnica, né? Então pegou o Altos nas quartas e fez, eu acho que, um único jogo bom na Copa do Nordeste, que foi contra o Sport, né? Deitou e rolou contra o Sport. Então, assim, e na final, acho que o primeiro jogo da final também contra o CRB foi bem, mas no segundo deixou a desejar. Então, assim, fez uma campanha muito irregular e foi campeão. Esse ano, eu acho que o Fortaleza tem tudo, por tudo que a gente já comentou aqui durante esses 40 minutos, de elenco, de base, de consolidação de trabalho do Vojvoda, tem tudo para fazer uma Copa Nordeste muito mais tranquila e chegar para brigar entre os grandes. Eu acho que ali, semifinal e final tem que ser a meta do Fortaleza. Porque você vai pegar times grandes, você vai pegar o Bahia, o Vitória, times que estão na Série A, o próprio Ceará, o Sport, enfim. Eu acho que semifinal é final. Menos do que isso também é decepcionante. E eu até acho, só complementando, desculpa, Fernanda, como você perguntou, mais difícil? Mais difícil. Porque você tem 4 adversários da Série A.
2 deles permaneceram na Série A, ou seja, o investimento aumenta. Você tem um Bahia aí com um poder de investimento gigantesco e que se reforçou, levou o Eric Pulga e outros jogadores, contratações milionárias. Você tem também o Sport e o Ceará voltando à Série A, então o sarrafo aumenta. Talvez no ano passado tenha estado no nível, né, a Copa do Nordeste como um todo, um nível um pouco abaixo, mas nessa temporada não. Vai ser uma competição difícil. Mas que apesar da dificuldade, Fortaleza chega como talvez o grande favorito ao lado do Bahia para conquistar esse título. Então eu acho que, de fato, deve ser o objetivo também conquistar esse título, seria o bicampeonato consecutivo, né? Mais um título para a história do Fortaleza, seria muito importante. Na Copa do Brasil? Eu acho que a Copa do Brasil, a gente sempre bota, é porque tem uns times que vêm da Libertadores. Cara, o Fortaleza tá na Libertadores também. Eu acho que a gente tem que começar a pensar a Copa do Brasil como uma competição dos grandes e que você faz parte dos grandes, você tem que ir lá. Todos os anos eu vejo o Fortaleza sempre faz metas mais modestas, oitavas, quartas. Não, eu acho que o Fortaleza tem que se colocar como uma grande competição e tem que chegar lá. Tem que jogar. Não justifica o Fortaleza ter sido eliminado pelo Vasco. Sim. Ano passado. Né? Foi feio. O time brincou de perder gols aqui na Arena Castelão. No jogo de volta foi lá e perdeu o jogo. Então, assim, eu acho que o time tem que encarar, sim, a Copa do Brasil pesadamente, financeiramente e principalmente esportivamente. O Fortaleza chegou a ser semifinalista de Copa do Brasil, acho que naquelas primeiras temporadas do Vojvoda. Sim. Então, acho que tem que voltar, sim, a brigar pela Copa do Brasil. É importante torneio mata-mata. O Vojvoda gosta muito de noite de Copas, como o Daniel citou, de Sul-Americana, Libertadores, mas a Copa do Brasil é rentável e tem o seu molhozinho charme, especial. Né? Então, assim, eu acho que a Copa do Brasil também eu boto uma projeção bem otimista. E tem que pensar assim. A gente falou nos meus comentários, eu trouxe muito essa ideia de que o torcedor e os próprios jogadores e elenco, comissão técnica, enfim, estão esperando esse título, né? Eu acho que talvez o caminho mais acessível para um grande título de expressão seja a Copa do Brasil. Você é uma competição democrática. Exato, é democrática, você não tem ali fase de grupos, né? Se o Fortaleza entrou na Libertadores, então ele vai ter menos jogos, né? Sim. Até ele entra na terceira fase. Então é terceira, oitavas, quartas, semifinal. 5 jogos, né? Óbvio que tem ida e volta, mas são 5 fases que você tem que avançar. Eu acho que é acessível. Eu acho que não é fácil, né? É mais difícil da Copa do Nordeste, a gente está avançando, né? Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, o sarrafo é sempre mais alto, mas se o Fortaleza conseguiu classificação entre os melhores do Brasil, entre os 4 melhores do Brasil, se reforçou ainda mais, tem um elenco forte, por que não sonhar com o título de Copa do Brasil? Como o Bandeira falou, em termos financeiros seria excelente, porque paga muito bem a Copa do Brasil, paga muito bem. Em termos de prestígio também, e ainda daria uma vaga na Libertadores. Sim. Então, é uma competição que, se você consegue conquistar esse título, que é difícil, você ganha em todos os sentidos. Esportivo, visibilidade, financeiro. Então, eu acho que pode ser um caminho para o Fortaleza sonhar com esse título. Não sei se ele vem nessa temporada, mas acho que o Fortaleza tem condições, sim, de brigar por esse título. O Campeonato Brasileiro? Eu acho que entre os 6 colocados, né? Eu acho que os 6, aquele G6 ali, né? Sim. Que sempre vira Libertadores, pré-Libertadores, eu acho que é mais ou menos por aí. Fortaleza se colocou ano passado numa briga por título, fase de grupos de Libertadores, mas eu acho que você organizando ali para ficar entre os 6 colocados, 6 primeiros, tá de bom tamanho pro Leão. Eu acho que, como a gente falou, é a competição que o Fortaleza tem mais que priorizar. Eu acho que é o Campeonato Brasileiro, porque também é rentável, financeiramente falando. É o grande campeonato, né? É sempre o carro-chefe. É aquele elemento norteador que vai dizer como é que vai ser a sua temporada do ano seguinte. Se você vai mal, você talvez tenha um calendário menor, você não consiga tanto, né, prestígio, jogar grandes jogos, mas se você termina na parte de cima, você disputa uma Libertadores. Outro fator importante, pode ter certeza que a grande campanha que o Fortaleza fez na Série A foi um dos fatores para que ele pudesse também ter um poder de convencimento nas suas contratações. Porque você diz, olha, eu fui terceiro, fui quarto colocado, terminei dentro do G4 da Série A, conquistei uma vaga na fase de grupos da Libertadores, venha jogar no meu time. E aí o Davi Luiz, que tinha outras propostas do Brasil e de fora do Brasil, fala assim, eu vou, porque eu vou jogar grandes jogos, eu sei que eu vou estar numa equipe que é competitiva, que já mostrou a sua força, né? Como a gente falou, não apenas em uma temporada específica, mas ao longo dos anos. Então eu acho que a prioridade do Fortaleza deve ser o Brasileirão e, como o Bandeira citou, garantir mais uma vez uma vaga na Libertadores, né? Essa vaga pode vir pela Copa do Brasil, pode vir pela própria Libertadores, pode vir para a Sul-Americana, mas o caminho mais acessível e mais tradicional é o do Campeonato Brasileiro. Então eu acho que o Fortaleza tem se acostumado a fazer grandes campanhas, tanto é que desde que o Vojvoda chegou, ele terminou no G4 em 2 edições, e nada me surpreenderia se esse ano fosse a terceira, né? Então acho que de fato o Fortaleza tem tudo para brigar também na parte de cima, com muito cuidado,
analisado com cautela, né, olhando para os exemplos de outras equipes que não conseguiram ir tão bem, mas de fato buscando sempre buscar um degrauzinho a mais. A reta final do ano passado deu aquele gostinho de que é possível sonhar com um título. Sim. Mas a gente sabe que numa competição de 38 rodadas isso é muito difícil, ainda mais priorizando outras competições. Então eu acho que, de fato, o objetivo deve ser terminar ali entre os 6 e garantir mais uma vaga na Libertadores. E por fim, a Libertadores, que eu considero a mais difícil, pela questão do tamanho, mas vamos esperar o quê do Fortaleza? Essa daí eu acho que o torcedor ele tem que desfrutar. Eu acho que o torcedor do Fortaleza, ao contrário da última participação do Fortaleza na Libertadores, que ele chegou até as oitavas de final, passando por Colo-Colo, passando por Alianza Lima, por pelo River, né? Então, assim, se você parar para ver aquela participação do Fortaleza, foi espetacular. E foi eliminado pelo Estudiantes nas oitavas de final da Libertadores. Só que eu acho que o torcedor não desfrutou, porque o time era o último colocado do Brasileirão. O time tava uma draga no Campeonato Brasileiro, o torcedor preocupado. Eu lembro que terminou o jogo de ida, eu trabalhei nesse jogo, terminou o jogo de ida das oitavas, olha o tamanho do jogo. Você tava no oitavas de final de Libertadores contra o Estudiantes, jogando em casa. Fortaleza, acho que foi 1-1 esse jogo. Foi. E aí terminou o jogo e eu conversando com os torcedores, eu desci da sala de imprensa, o torcedor disse, tá bom, já tá bom, foi legal nossa participação, a gente tá preocupado no Brasileirão, tem que focar, tem que ganhar, tem que sair da zona de rebaixamento, tal. E aí eu escutei aquilo ali, eu acho que o torcedor ele não tem noção do que é que ele viveu hoje aqui. Fortaleza termina aquela edição entre os 16 melhores times da América. Você estava nas oitavas do Libertadores. Então, assim, eu acho que para esse ano, o torcedor tem que viver a Libertadores, tem que desfrutar. Lotar o Castelão, vivenciar as noites de Copa, torcer para o time fora de casa. Quem puder viajar, tem que ir para o Paraguai, para a Argentina, para o Uruguai, para a Bolívia, enfim. Quem puder, né, claro. Tem que viver essa competição. O resultado, deixa acontecer. Deixa natural, porque eu acho que a última participação do Fortaleza foi muito especial, mas muitos torcedores não desfrutaram justamente pela preocupação em não ser rebaixado. Acho que esse ano dá para fazer uma história diferente. Exatamente. Pelo próprio elenco que o Fortaleza construiu, eu acho que o Fortaleza tem tudo para fazer uma competição consistente, principalmente na fase de grupos, né? A gente ainda não teve o sorteio, vai ser 19 de março, mas eu acho que o Fortaleza tem essas condições, mas corroborando com o que o Bandeira falou, eu acho que não deve existir pressão da torcida e do próprio elenco cobrando assim uma obrigatoriedade de grandes resultados na Libertadores. É óbvio que todo jogador quer ganhar e eu acho que o Fortaleza vai entrar em todas as partidas para ganhar, mas a pressão mesmo de resultados tem que estar no Brasileirão, como a gente citou. Eu acho que é ali onde de fato o Fortaleza, se não estiver bem, tem que ser pressionado para mudar a postura, para mudar o resultado. Eu acho que a Copa Libertadores vai ser uma ótima oportunidade, mais uma vez, para o Fortaleza mostrar a sua cara para o continente, algo que já vem acontecendo. Ele tem jogadores que já jogaram Libertadores, seja pelo próprio Fortaleza ou esses novos reforços que vieram de outras equipes que já disputaram Libertadores, jogadores experientes, campeões de Libertadores, e isso também não me surpreenderia se o Fortaleza conseguisse avançar para fazer ali de mata-mata. Aí, obviamente, ali o nível aumenta muito mesmo. Se a gente falou da Copa do Brasil, a Libertadores é ainda mais, porque outras equipes aqui do Brasil e do continente desejam muito esse título de Libertadores, mas de fato eu acho que é isso que o Bandeira falou. Aproveitar sem tanta pressão e desfrutar, porque fazendo isso e jogando a bola que o Fortaleza consegue jogar, com o elenco forte que tem, ele tem tudo para ir longe. A gente não sabe até onde, né? Mas até onde ele for avançando, o torcedor vai sonhando, e não custa nada sonhar, né? Não custa nada sonhar. E é isso, meninas, eu quero agradecer. A gente já está encerrando o nosso podcast. Acabou rápido, a conversa estava boa. Obrigada por essa estreia, pela Fernanda, parceria, e até a próxima. Valeu, Fernanda. Vida longa aí ao Jogada do Leão. Só o número 1, mas tenho certeza que vai ser um produto de muito sucesso, de muita audiência. Boa sorte aí nessa caminhada, Fernanda. E quanto mais o Fortaleza melhorar, melhor também para a audiência do Jogada do Leão, né? Todo mundo... Daqui a pouco a Fernanda vai trazer aí um jogador, será? Será? Vamos ver. Mas é isso, eu também agradeço a você que nos acompanhou até aqui. A gente tem um encontro marcado toda vida aqui no nosso Jogada do Leão, como sempre com você, com a sua participação e audiência. Muito obrigada a todo mundo. A gente se encontra na próxima.